Texto dessa noite. Semana passada nós falamos sobre a abertura do último selo e falamos que o livro de Apocalipse ele é dividido em partes. E eu tenho batido nessa tecla porque as pessoas se confundem. E se você tiver uma visão errada do livro, se você não tiver uma compreensão correta, você vai se perder. O livro de Apocalipse, na sua ampla maioria, se concentra em 7 anos. Os eventos aqui, principalmente do capítulo 4 até o capítulo 19, estão concentrados em 7 anos, 7 anos literais. Durante esses 7 anos, Deus decidiu, por razões que compete à sua soberania, dividir esses 7 anos em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio é um período de chamada falsa paz. É um período que nós chamamos de ascensão do anticristo. O anticristo, ele ascende ao poder, ele começa a exercer o seu reinado, ele está comandando pouco a pouco o mundo se submete a ele. E a segunda metade, os últimos 3 anos e meio, é o período então do que nós chamamos de revelação ou manifestação dele como ele é. Então ele começa como um líder bom, e depois se apresenta realmente como ele é de fato. E entendendo isso, Deus, enquanto o anticristo governa esse mundo, ele decide efetuar juízos. E esses juízos são derramados em 3 etapas. Ele primeiro separa 7 selos. À medida que cada selo foi aberto, você viu que um evento acontecia. Quando os selos terminam, começam 7 trombetas. As trombetas eram sinais de alerta que convocavam o povo para uma reunião solene ou avisavam eles de um perigo iminente. Me parece que nesse caso aqui específico era para avisar que uma desgraça estava para chegar. E a última parte do livro são taças. E o texto fala sobre 7 taças que são derramadas sobre a terra. Selos, trombetas e taças. Como situar isso? Há muito debate a respeito de como entender cronologicamente, como situar. Eu prefiro entender, consigo defender a ideia de que os selos, os 7 selos e as 7 trombetas acontecem nos primeiros 3 anos e meio. E dos últimos 3 anos e meio, da metade da tribulação para frente, são aquilo que é chamado de as taças da ira de Deus. É quando Deus derrama todo o seu furor, a força do seu furor sobre essa terra. E hoje nós vamos ler fatos aqui que fazem com que as pessoas digam claramente: isso não pode ser dessa forma. E você vai ter essa sensação, você vai olhar e falar: não, tem que ter uma outra explicação, não dá para ser desse jeito. E eu quero dizer para você claramente, embora essas implicações aterradoras venham desse texto, não existe nada que nos faça crer que isso não é literal. Todas as vezes que a Bíblia fala de coisas muito difíceis, as pessoas correm e falam: não, isso não dá para ser assim. Quando nós lemos a Bíblia no Antigo Testamento, as coisas impossíveis aos olhos do mundo foram exatamente as coisas literais. Deus criou o mundo em 6 dias. Isso é impossível. Deus criou o mundo a partir do nada. Não, isso não pode ser dessa maneira. Deus mandou um dilúvio que cobriu toda a terra. Não, isso não pode, isso não é real. Então tome cuidado com essa filosofia de que não é real. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com uma tempestade. Não, não pode ser. Nascerá, olha só, a Bíblia fala: o Messias entraria em Jerusalém montado num filhote de jumento. Se fosse um Messias no Nordeste do Brasil, as pessoas não iam achar estranho. Mas falar que o Rei dos Reis, o dono do mundo, ia entrar na cidade santa montado num jumento, as pessoas diziam e disseram: isso não vai acontecer de fato. Isso é um símbolo, é uma história para falar da humildade dele. E o que aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém? Ele sentou-se num jumentinho, literalmente entrou. A Bíblia diz: eis que uma virgem conceberá. E as pessoas disseram: por favor, isso ofende minha inteligência. Uma virgem não pode dar à luz a uma criança. E o que aconteceu? Literalmente, uma virgem concebeu. E meus irmãos, eu estou falando isso porque daqui para frente as coisas vão ficar difíceis. Você fala: não, não dá.
e aí você fica com a sua opinião, a sua cabeça ou com a Escritura. Eu ficaria com a Escritura. Vamos caminhar no texto e ver as dificuldades e lidar com elas, tá bom? Paramos a semana passada falando que, apenas antes de retomar, que o texto vai ser projetado para vocês, não vai estar na projeção, mas retomando do versículo 5, fala assim, do 4, as pessoas estão, o anjo está diante de Deus, as pessoas oraram e sobe uma fumaça diante de Deus e misturada com as orações. Há um incenso aqui corrigindo, perfumando as orações, e quando as orações são ouvidas por Deus, Deus então fala para esse anjo, o anjo pega fogo da ira, que simboliza realmente essa ira de Deus, coloca dentro desse incensário, que era um instrumento de ouro, e ele joga isso na terra. E quando ele joga isso na terra, é para mostrar claramente o que vai acontecer agora. É em resposta à oração dos crentes. Os crentes oraram, e Deus agora vai agir em resposta às orações. Lembra a oração das pessoas debaixo do altar? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Deus agora começa a vingar os mártires. Lembra? Quem são esses de branco vestido? Esses são os que lavaram suas vestes na grande tribulação. Eles estão sendo mortos. E Deus fala, agora eu vou vindicar o sangue deles. Eu vou punir o mundo por causa do que eles estão fazendo. Onde a igreja está? A igreja está no céu. A igreja toda está no céu? Toda a igreja está no céu. Quem está na terra? Está na terra os judeus, Deus tem um propósito para eles. E está na terra os gentios. E dos gentios e dos judeus, há pessoas que vão se convertendo. Eles são igreja? Não, eles não são igreja. Quem eles são? Eles são os salvos da grande tribulação. A Bíblia chama eles assim. Dito isso, vamos caminhar então. Versículo 6 diz, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Versículo 7 em diante. Agora tem na projeção, Gi, se quiser passando, pode seguir. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue. E foram atirados à terra. E foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água doce uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, assim de dia como de noite. Até aí. Estão percebendo porque vai começar a tornar difícil? Vamos ver então e entender aí o que acontece. O objetivo, a mensagem central desse texto é essa: os juízos de Deus confrontam a idolatria da incredulidade humana. Deus vai derramar juízos, por quê? Porque Ele quer confrontar o mundo rebelde na sua incredulidade. O mundo olha para Deus e fala, Deus não existe, Deus é mentira, é uma invenção, nada que a Bíblia fala é verdade. Então Deus agora fala assim, vocês são incrédulos quanto ao que eu faço, quanto à minha existência, quanto ao meu poder, eu vou confrontar vocês com tamanho poder que será impossível negar que eu existo, que o meu poder é real e que eu estou punindo vocês. Não tem como fugir disso. Deus confronta por meio de juízos. E o objetivo então é mostrar como Deus confronta a incredulidade da raça humana e por que Ele faz isso. Quais são as formas que Ele vai confrontar. E aí aquela imagem do anjo jogando um incensário sobre a terra, produzindo então tragédia e destruição. A explicação do texto, nós situamos aí os irmãos aí nos selos, cada um desses aí, cavalo
branco, vermelho, preto, verde ou amarelo, depende da versão que você tem, o altar, o grande terremoto e o 7 ali, a preparação, tudo isso nós estamos passando. Onde nós estamos? Nós estamos dentro dos primeiros 3 anos e meio. Não chegamos na metade da tribulação ainda. O que mais? Deixa eu passar, não tenho como abordar tudo isso. Agora nós ainda continuamos nessa parte. O que acontece? Israel está vivendo num período em que ele não é incomodado pelas nações. Ele não é atingido pela tragédia que vai caindo sobre o mundo. Por quê? Porque Deus ainda não quer que isso aconteça. Mas a partir desse verso que nós estamos lendo, a história começa a mudar. Israel também começa a sofrer e uma série de consequências começa a atingir o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel também é um povo hoje incrédulo e rebelde contra Deus. Eles não creem em Jesus, um dia crerão, mas hoje não creem. Eles não creem na Escritura, como nós a temos, creem em algumas partes do Antigo Testamento, mas o resto não. E eles não creem que Jesus é o Salvador. Então Deus fala, eu vou entrar em juízo com vocês. Em Zacarias é dito, farei com que o meu povo seja, eu farei com que o meu povo passe debaixo do meu cajado. E 2/3 do meu povo morrerá. E 1/3 que sobrar, eu purificarei como se purifica a prata e o ouro. E então eles me invocarão, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então hoje, se você olhar a nação de Israel, eles estão por volta de 11 a 12 milhões de pessoas. O texto bíblico fala, por exemplo, se forem 12, que 8 milhões vão morrer. 8 milhões é mais do que aconteceu no Holocausto. E Deus está falando, eu matarei 2/3 do povo, e o que sobrar, eu ainda vou purificar no fogo, e eles vão clamar. É uma ameaça solene, é uma ameaça que não acontece no Novo Testamento. É uma ameaça que acontece no Antigo Testamento, nos livros que o povo de Israel venera. O profeta Zacarias está lá. Acreditando ou não, isso vai se cumprir. Então nós vamos ver aí, Gi, pode tirar o som aí, senão o pessoal vai começar a pular. Os efeitos sonoros é só quando eu dou aula. Então aí o pessoal já assusta, né? Não, calma. Ali então o que acontece? O anticristo, ele então começa a colocar as suas garras de fora. Ele ascende ao poder, já assumiu, mas agora ele começa a pouco a tomar a forma de um líder tirano. Não se revelou ainda como Deus na terra, vai acontecer. Por enquanto ele é um líder poderoso que está se tornando mal. Ou está se mostrando como mal. Na metade da tribulação, ele não tem mais nenhuma restrição. Ele fala assim, eu sou Deus na terra. A partir de agora, ninguém pode cultuar nenhum objeto que não seja eu. Nada. O muçulmano não pode cultuar Alá, o budista não pode venerar Buda, os católicos não podem se curvar para Maria, ninguém pode se curvar a nada. Eu sou Deus na terra. Aí se eu não fizer, morte. Ele não chegou nesse ponto, mas está caminhando. Israel está vivendo em paz porque foi feito um pacto, lá em Daniel 9:27 diz que este líder fará um pacto com os judeus de uma semana, de 7 anos. Mas na metade da semana romperá o acordo de paz. Por enquanto Israel está sob a proteção dele. O anticristo diz, não se preocupem, o mundo não fará mal a vocês. Eu estou protegendo vocês. Neste momento nós começamos a ver, os santos são martirizados, já tem gente morrendo, continuará morrendo. Você vê que o mundo começa então a adorar a besta, o anticristo começa a ser adorado, e você tem os 144 mil que estão pregando no mundo. Pessoas estão se convertendo, e o anticristo não está gostando desse cenário. Então, junto a isso, o que acontece na terra, Deus agrava o juízo fazendo algumas coisas. A primeira trombeta é tocada e eu quero chamar sua atenção para ela. O verso 7 diz, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo. Eu vou passar todas ali na frente, porque eu não vou explicar hoje. Cada uma das trombetas tem um efeito e depois, quando as trombetas terminarem, passamos para a parte das taças. Mas eu quero então nos concentrar aqui. Os anjos vão tocar as trombetas e algo acontecerá sobre a terra. A primeira trombeta, ela está relacionada a algo diretamente dizendo, o primeiro anjo tocou e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue. Por que isso é dito aqui?
O que significa isso? Ele está narrando um evento em que o anjo toca e alguma saraiva é uma chuva de pedras. Pequenos meteoros, não sabemos o tamanho, começam a cair sobre a terra violentamente, a ponto de as pessoas não poderem se esconder. E o texto fala que, juntamente com essa saraiva e fogo, está misturado com sangue. Lendo os teólogos e os comentários, a maioria tenta abrandar isso dizendo assim: olha, o sangue aqui é o sangue das pessoas que são feridas. Quando isso cai sobre eles, então o sangue aparece. Mas o texto não fala isso. O texto fala que o que cai do céu já vem com sangue. E como explicar isso? Alguém tem uma palavra diferente para com sangue, misturado com sangue? Alguém tem um texto que fala diferente? Houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Todos têm essa versão? Então é isso mesmo. Não há, veja que no texto não há margem para as pessoas falarem, não, o texto diz que cairá do céu pedras de fogo. E essas pedras vão estar misturadas com sangue. Elas não são vermelhas. O texto não fala que elas parecem sangue. O texto não fala que a aparência delas. O texto fala que é com sangue. Há consenso nos teólogos de que Deus começa a reproduzir na terra toda o que ele fez no Egito. O que ele fez sobre quando Moisés foi enviado para o Egito, fala, vai libertar o meu povo. E quando Moisés chega lá, o faraó fala, não. E ele fala, o Deus dos hebreus que me mandou para libertar. E o faraó fala, Deus dos hebreus, quem é ele? Eu não conheço nenhum Deus. Eu conheço muitos deuses. Eu conheço Ra, o Deus Sol, o poderoso Ra. Eu conheço outros deuses, o Deus em forma de rã, o Deus das moscas. Eu conheço o Deus da morte. Eu conheço Ísis, eu conheço Osíris. Eu conheço deuses, toda a divindade que você quiser. Mas o Deus dos hebreus, esse Deus não presta, não serve para nada. Então Deus diz para Moisés, Moisés, vá lá. Em uma das pragas que acontece, abra sua Bíblia lá em Êxodo. Vamos ver a semelhança entre o que está acontecendo aqui, o que foi regional e agora é de forma global. Êxodo capítulo 9, o segundo livro da Bíblia, tá bom? Gênesis, o segundo livro é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele vai abordar no capítulo 9, especificamente, a respeito da sétima praga. Vou ler a partir do verso 13. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 9:13, levanta-te pela manhã, apresenta-te a Faraó e dize, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os seus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Veja que Deus está produzindo milagres e o objetivo dele é, eu estou fazendo isso para que as pessoas saibam que na terra toda não existe um Deus como eu. Eu não acredito em Deus de Israel. Deus vai confrontar a incredulidade do Egito e vai fazer de novo na terra toda. O texto diz assim, pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Ele diz, eu poderia ter matado vocês, mas eu não fiz. Mas deveras para isso é que te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó, eu estou endurecendo o seu coração, eu podia libertar o meu povo na primeira praga, mas eu não fiz isso porque eu quero que o povo do mundo saiba do meu poder. Ainda te levantarás contra o meu povo para não deixá-lo ir? Verso 18. Moisés diz para Faraó, eis que amanhã, por este tempo, por essa hora, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo animal, todo homem que se achar no campo e não se recolher na casa, em caindo sobre ele a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó, que temia a palavra do Senhor, e fez fugir os seus servos e o gado para as casas. Veja, o texto fala, Moisés alertando, amanhã vai cair uma desgraça, esconda o gado e não deixe. É Moisés ajudando o Faraó. Proteja o gado, proteja os seus funcionários. Amanhã virá uma saraivada de pedras.
do céu e vai destruir tudo. E quem ficar no campo perecerá. Verso 21. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, dos oficiais de Faraó, deixou ficar no campo os seus servos e seus gados. Diante de Faraó tinha oficiais que acreditavam em Moisés e guardaram o gado e tiraram os seus funcionários do campo. Mas houve oficiais do Faraó que falaram: isso é besteira, nunca vai acontecer isso. Incredulidade. Verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estendes a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre os animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a mão, estendeu a sua vara, não é, que estava na mão dele, para o céu, e o Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras tão grave, a qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo o que havia no campo, tanto homem como animais. Feriu também a chuva de pedras a toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Preste atenção, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Deus já fez isso. E o mundo fala: isso é besteira. E Deus fará de novo cair chuva de pedras. Só tem uma distinção e as pessoas não sabem explicar por quê. Haverá sangue nessa chuva. Talvez alguns tentem imaginar que o Deus que criou o sangue pode produzir sangue, correto? Acho que ninguém aqui tem dúvida de que Deus é capaz de fazer a água virar vinho, assim como é capaz de fazer que a água do céu venha como sangue. Ele tem poder para fazer isso. Nós não precisamos explicar como. A Bíblia não explicou, eu não preciso explicar. Mas ele está dizendo: cairá desse jeito. E 1/3, lá em Apocalipse 7 diz assim: 1/3 de toda a terra será queimada. Gente, é um desastre ecológico de proporção inimaginável. Pessoas brigam quando tem uma queimada: devastou tantos campos de futebol. Houve uma queimada no Cerrado e dá de tantos 50 campos de futebol. Aqui fala que 1/3 de toda a vegetação da terra. Vocês sabem onde está a maior concentração de vegetação da terra? Triste isso, né? O texto está dizendo que o Brasil vai ser fortemente assolado. 1/3 de toda a vegetação. Se aqui tem o Brasil talvez concentre até mais do que 1/3 da vegetação. Então vai chover muita pedra nessa nação. E Deus está avisando: eu farei isso. Já fiz no Egito, farei de novo. Eu não acredito. Espera. Não tem problema. O que aconteceu com os oficiais do Faraó que falaram assim: amanhã vai chover, e eu não acredito. Todos os seus animais, todos os seus funcionários, todos morreram. Quando Deus fala, Ele cumpre. E o texto fala isso. O texto também fala que foi queimado 1/3 das árvores, né, da terra, e o texto, versículo 7, fala assim: e toda a erva verde. As pessoas que atacam a Escritura dizem que isso não pode ser verdade. Por quê? Eles falam assim: a Bíblia está se contradizendo. Na sequência, se você olhar para o capítulo 9, verso 4, olha o que acontece. Ele vai falar de uma outra praga e fala assim, versículo 4 do capítulo 9 de Apocalipse: e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E as pessoas falam o seguinte: espera aí, olha, no capítulo 9 já fala que tem árvore, tem vegetação. Ele acabou de queimar. Como é que tem árvore ali? Resposta para isso é bem simples. Primeiro, é que os juízos de Deus, eles punem a terra, mas o próprio Deus que pune a terra, ele sempre faz isso. Quando alguém coloca fogo numa floresta, o que acontece com a floresta? Depois de um tempo, ela volta. Simples assim. Se você pegar um terreno e você colocar fogo num terreno, num pasto, acabei com o pasto. Você vai demorar um tempinho, mas sabe o que vai acontecer? A grama vai florescer de novo. Então, a questão aqui é só uma questão de intervalo. Nós não sabemos o intervalo disso que nós estamos lendo para o próximo. Mas a grama volta e as árvores voltam. De modo que alguns juízos que nós vamos ver aqui são juízos que Deus faz, ou seja, Ele pune, mas aquele juízo, se for permanente, não sobrevive ninguém na terra. Não tem como sobreviver. Há um ponto no livro de Apocalipse que fala que o sol aquece 7 vezes mais. Por quanto tempo você acha que isso dá para aguentar?
Qual a temperatura normal de um dia? Hoje está difícil de acertar, né? Vamos pegar um dia aí tranquilinho. Tá bom? Entre 20 e 30, tá bom assim? Vamos pensar uma média aí de 20. Fala, pastor, 20 é frio. 30. 30 vezes 7. 210. O texto fala que há um momento em que o sol aquece 7 vezes mais. E Deus não está brincando. Para onde você vai? O que você faz? O asfalto derrete, o pneu do carro derrete. Vou sair correndo, a sola do seu sapato derrete. O telhado, a fiação da sua casa derrete. Se Deus deixar isso muito tempo, e deixar isso em todos os lugares, não sobra vida. Então Ele pune, Ele vai punir sistematicamente. Quando Deus fez com que as águas do Nilo se tornassem sangue, Ele fez que as águas do Nilo se tornassem sangue para sempre? O que ia acontecer com o Egito? Morreria. E veja, as águas do Nilo não ficaram vermelhas, como sangue. O texto diz, as águas se tornaram em sangue. Se for permanente, não tinha vida. Então Deus efetuou um juízo, trouxe uma tragédia, uma calamidade, não sabemos quantos dias ficaram daquele jeito, e depois a água voltou ao normal. Mas foi suficiente para trazer destruição e dano. Então quando a Bíblia fala, eu curvo meu coração e falo, Senhor, é difícil, não sei como vai ser isso, mas se a sua palavra falou para mim, é suficiente. O segundo anjo tocou a trombeta, e o texto diz assim, uma como, e aí sim, agora você tem a palavra como, a palavra semelhante. João fala assim, eu olhei, no primeiro momento eu vi uma chuva de pedras misturada com sangue que queimou a vegetação. Na segunda trombeta, ele fala assim que eu vi alguma coisa semelhante a uma grande montanha ardendo em chamas que foi atirada no mar. Agora ele não vê chuva, mas ele fala, eu vi uma enorme montanha. Veja, deixa eu melhorar aqui. Ele não vê uma enorme montanha, ele fala, eu vi uma coisa que parecia uma montanha. O que pode ser? O que vocês imaginariam que poderia ser? Talvez uma coisa que vem do espaço. Um asteroide, alguma coisa vai entrar na atmosfera. E os filmes de Hollywood já preparam o mundo para isso, né? Impacto profundo, Armagedon, e aí você vai lá, as pessoas mandam um míssil para destruir o asteroide, e quando Hollywood sempre o asteroide destrói uma parte passa e cai, e tem uma destruição e tal. João falou, eu estava olhando, e uma coisa muito grande, como uma montanha, parecida com uma montanha, eu não sei descrever o que é. Se alguém falasse para João, é um asteroide, ele sabia o que era isso? Na época dele tinha telescópio? Dá para explicar essas coisas? Não, ele falou, eu vi uma coisa muito grande que veio para cá e ela estava ardendo em chamas. Para nós é tranquilo, nós temos esse tipo de evento, vendo cometas, vendo asteroides, vendo meteoros. E ele fala, isso veio e caiu no mar. Que bom que não caiu na cidade, caiu no mar. E o texto fala, a terça parte do mar se tornou em sangue. Não se tornou como sangue ou parecido com sangue. A terça parte do mar se tornou em sangue. Quando você lê textos como esse, você de novo é remetido ao Egito. Deus diz para Moisés, lá em Êxodo 7, eu vou citar só por causa do nosso tempo. Vá até lá amanhã, e aí neste caso das águas é a primeira praga. Vá lá, o faraó amanhã vai sair as águas do Egito, fica lá esperando ele. Quando o faraó chegou, Moisés estava lá e disse, para que você saiba que o Deus de Israel tem poder, ele estendeu o cajado e ele tocou no Nilo. E o texto fala que as águas do Nilo, toda a água do Nilo, se tornou em sangue. E houve, tudo que estava ali, no caso do Nilo, não foi um terço, foi todo o Nilo, se tornou em sangue, pelo menos aquela faixa onde o Egito, o Nilo é muito grande, mas a faixa onde o faraó estava, se transforma em sangue, e a mortandade. Se você acompanhar as pragas que acontecem na sequência, parecem, inclusive, consequências da primeira. Ele manda o rio vira sangue. Ele tem poder para isso? Tem. Não tenho a menor dúvida com isso. Sequência, começa a vir rãs. Talvez as rãs saíram para fugir da água que virou sangue. Elas entram na terra e morrem. As rãs morrem, centenas, milhares de rãs. O que aparece? Moscas. E começa a vir doença, e piolho, e úlceras. O Egito é tomado por calamidade.
E Deus está falando, o mundo não acredita? Eu reproduzirei o que aconteceu no Egito. Não mais lá no Egito, mas no mundo inteiro. Chuvas de pedra virão. E 1/3 do mar se transformará em sangue. Se 1/3 da vegetação te choca, e deveria chocar, o que é 1/3 do mar? Você sabe qual é a proporção de água? Nosso planeta é feito de quanto de água? Se nós falarmos que 70% do planeta é água, 1/3 disso, gente, como mensurar isso? Um oceano, se você pegar, vamos pegar um oceano e falar o Oceano Atlântico inteiro. Vamos dividir em 3 partes, tá bom? Pacífico, Atlântico e Índico. O oceano inteirinho do meio virou sangue. Não parecido, mas sangue. Agora, quando eu digo isso para você, o que as pessoas dizem? Isso é possível, vocês estão loucos. Esse é o problema de uma igreja dispensacionalista. Vocês olham para textos assim e para você é tudo literal. Não tem nada a ver. O texto aqui está falando que alguma coisa, os homens vão jogar uma bomba. Eu já vi gente explicando que um vulcão vai explodir e uma bola de fogo sairá, porque o texto fala que foi atirado, então haverá uma explosão, uma bola de fogo e enxofre cairá no mar, contaminará o mar. Vocês já viram quando o vulcão está perto do mar, a água fica meio avermelhada? Inclusive na região do mar Egeu, existe um mar chamado Mar de Sangue. A água fica vermelha como sangue. E eles falam, é isso que está acontecendo, vocês literaristas. Mas o problema é que a Bíblia não mente. E o texto diz, e o mar se tornou em sangue. Goste você ou não. E se o mar se transforma em sangue, 1/3 do mar, o que acontece com os tubarões, com as baleias? O que acontece com isso? Primeiro o texto fala assim, que foi atirada, cuja 1/3 parte se transformou em sangue. Verso 9, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida. Os peixes começam a morrer. Claro, o peixe ele precisa de água, do oxigênio na água. Ele vai morrer. Então você tem uma tragédia ecológica, brutal acontecendo. O texto diz que também foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Bom, embarcação não é destruída com sangue. Qual é o problema? O navio passa no sangue. Mas o que caiu para transformar aquilo em sangue? Algo do céu. Um meteoro bate, cai no oceano. O que acontece? Uma enorme onda se levanta. Violenta, um tsunami como o mundo nunca viu. Ele vai varrendo. Todas as embarcações, em cima e embaixo, são destruídas. E o texto fala assim, olha, há uma mortandade tremenda. Deus está mostrando, eu fiz, farei de novo. Eu fiz no passado, as pessoas não acreditam, farei de novo. Onde a igreja está? Isso é bom ou não? Fala, Senhor, obrigado. Obrigado. Não tenho que me preocupar com nada disso aqui. Verso 10, terceira trombeta. Terceira trombeta diz assim, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios e fontes de água, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, de novo, agora mudou. Deus atinge a vegetação na terra, Deus atinge as águas salgadas e agora Deus atinge as águas doces. Olha, agora complicou um pouquinho mais, porque atingiu o mar, você fala assim, tudo bem, tem mar aqui em Bragança? Você fala, eu não quero saber se o mar virou sangue, não tem problema. Só que o texto fala que agora 1/3 das fontes de água doce se tornam em sangue. É isso que está no texto ou não? Virou sangue a água doce? O pessoal está procurando, estou no versículo 10. Não, a água doce não virou sangue. O que aconteceu com ela? Alguma coisa, ela ficou amarga. O absinto, existem espécies de absinto. O absinto é uma planta que, quando misturada com algumas coisas, ela é profundamente amarga. Era um símbolo de... Alguns dizem que não é venenoso, mas dada a quantidade que, se for colocada na água, ele também pode matar. De fato, o texto fala assim, o que caiu sobre a fonte da água é uma estrela. Aqui nesse caso, especificamente, ele fala, veio do céu alguma coisa que atingiu. Eu não sei como faz para atingir 1/3 das fontes de água. Pode ser. Acerta um único lugar e contamina bastante. Porque para contaminar 1/3 da água, tem que atingir diversos lugares. Ou nós conhecemos que existem lençóis por baixo da água. Você atingir um lugar, você contaminaria muito dessa região. O texto fala que as águas se tornaram amargas, muito amargas. Algumas pessoas falaram assim, bom,
é a única água que eu tenho, eu vou beber. E o texto diz assim: o nome da estrela que caiu é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas. As pessoas vão beber. Você sabia? Certa vez eu conversava estávamos, acho, no carro conversando com as minhas filhas, e alguém falou assim, acho que a Samara, quando ela estava no Pará lá, os alunos do Palavra da Vida do Norte foram fazer um fim de semana de turismo num lugar, ou de sobrevivência, e ficaram no Igarapé. E o Igarapé era um lugar onde tinha água parada, água barrenta. E aí o professor falava assim, olha, tem que aprender a sobreviver, tem que pegar essa água serve para tomar banho. A Samara falou, o quê? É nessa água que toma banho. E ela falou, ai Senhor, que saudade do chuveiro da minha casa. É essa água aí. E para cozinhar? Cozinhar? É essa água aí. O quê? E para beber? Adivinha? Aí o pessoal, ela já levou um filtro, levou um filtro dupla camada, que não sei o quê, não sei o quê. E o pessoal, a Samara está com filtro e eu tenho que beber água lá? Então tem que ferver, tem que fazer alguma coisa. O fato é que a água era barrenta. Alguns alunos disseram o quê? Eu não. Mas deixa eu dizer para você, escute-me bem. Se você estiver passando sede extrema, você deitaria no bueiro para beber qualquer água suja. A água mais contaminada você beberia. As pessoas em sede extrema, elas bebem tudo. Há pessoas que bebem sangue, há pessoas que bebem urina, há pessoas que bebem esgoto. Elas bebem. E o texto aqui fala que as águas ficaram amargas. E as pessoas falam, eu não posso, eu preciso de água para viver. E Deus fala, beba. E o texto fala que muitos homens, tudo vem disso em um terço, tá? Aqui não é um terço dos homens. Fala que muitos dos homens que beberam morreram porque as águas eram amargosas. Isso lembra de outra passagem, eu não tenho como ficar indo para todos os textos. Lembram lá atrás, é o inverso? Eles pararam diante de um lugar chamado Mara, as águas eram amargosas e o povo murmurou contra Moisés. Ah, Moisés, que essa água é terrível. E aí Moisés então vai lá, faz um prodígio que Deus manda e as águas se tornam doces. Aqui é o contrário, as águas doces viram amargosas. E Deus está reproduzindo na humanidade, dizendo, olha, lê o meu livro de conto de fadas. Lê a história do Êxodo, aquela historinha que é igual Cascão e Mônica. Lê aquela história e veja que os que eu fiz lá, eu estou reproduzindo e vou reproduzir em proporção global. Curve-se diante de mim. Você é incrédulo? Vai passar por isso. Se você está sentado aqui é incrédulo, ou você nos assiste é incrédulo. Incrédulo no sentido de eu não creio na Bíblia, eu não creio em Jesus. Você não é salvo? Isso é o que o futuro te reserva. Você está sentado aqui e você é salvo pela fé em Cristo? Nada disso é para você. Deus está te contando, mas fique tranquilo, você beberá das fontes de água da vida. Não cairá sobre você nada, nenhum tormento, nenhuma perseguição, nenhum problema. Você consegue imaginar a igreja nesse período aqui? Consegue ver tudo isso acontecendo? Águas amargas, sangue, fogo, e a igreja está aqui cultuando a Deus? Toda a igreja, Deus, vamos supor que a igreja não foi levada, está todo mundo aqui. Gostaria? Para onde você mudaria? Águas de Lindóia, que tem água pura? Lamento, vai ficar amarga. Não adianta. É por isso que a igreja não está aqui, porque Deus não punirá a sua noiva, os seus salvos, com esse castigo. Porque isso vem para testar os que moram na terra. Apocalipse 3, versículo 10, fala disso. Última, diz assim, O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte não brilhasse, assim nem de dia nem de noite. Deus já lembra que o sol se tornou escuro, a lua como sangue, já vimos lá atrás. Então você vê que isso voltou, foi tingido o sol e a lua, momentaneamente, eles voltam à normalidade e agora Deus está ferindo. Fala que um terço é ferido. Isso também já aconteceu no passado. Nós vimos, por exemplo, a última das pragas, quando Deus fere e fala assim, haverá trevas sobre a terra. E as trevas tomaram conta do Egito. E as pessoas não podiam sair, porque Deus é o Deus que controla o sol.
Deus é o Deus que controla a lua. E ele fala que não vai deixar brilhar. Eu gostaria muito de poder explorar alguns aspectos desse texto. A Bíblia nos conta, no livro de Ezequiel, se você puder ler na sua casa, abra lá e deixe marcado, Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, é uma leitura fantástica. Me parece, se eu puder e situar o que nós estamos lendo aqui das trombetas, eu situaria este momento aqui em Ezequiel capítulo 38 e 39, no qual ele fala de uma batalha em que ele faz com que coisas que nós estamos lendo estejam acontecendo. Eu sei que algumas leituras do Antigo Testamento acabam sendo confusas e sem uma orientação podem trazer confusão. Ezequiel 38:1 fala: veio a palavra do Senhor a mim dizendo, Ezequiel 38, tá? Versículo 1. Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog. Gog é um rei. Gog é o título dado a um príncipe. A simbologia, a derivação do nome é incerta. Mas ele fala, Ezequiel, profetiza contra Gog, que está na terra de Magog. Magog é uma região. Gog é o príncipe, Magog é uma região. Ele é príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Profetiza contra eles. Na Bíblia anotada do Dr. Charles Ryrie, um homem que eu respeito muito, vou ler a observação que ele faz aqui. Provavelmente Gog é o líder de um povo que vive em Magog. Magog é identificado por Flávio Joséfo, o maior historiador que existiu na época lá do primeiro século. Flávio Joséfo diz que Magog é a terra dos citas. Aí você fala, pastor, não adianta nada, porque não sei onde os citas ficam. Ok, é a região norte e nordeste do Mar Negro, presentemente, hoje, ocupada pela Rússia. Meseque e Tubal situam-se na área montanhosa da moderna Turquia. Ezequiel vira o seu rosto contra o príncipe da região que hoje é conhecido como Rússia. Profetiza contra eles. E profetiza também contra dois territórios que estão abaixo da Rússia, a Turquia, que tem aliança direta com a Rússia. E a profecia começa a ser dita contra eles. Assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti e todo o seu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armadura completa, uma grande multidão com capacetes, escudos, empunhando todos espada. Uau! Interessante. Me parece que no final da história, a batalha que vai ser travada não é com aviões, não são com mísseis, não são com metralhadoras de última geração. O texto fala que as pessoas vão batalhar com cavalos. Alguma coisa vai ter acontecido que fará com que a energia da terra não possa ser usada. Você já leu alguma coisa esses dias no texto de Apocalipse que mostra alguma coisa acontecendo assim? Grande chuva de saraivada de pedras. O que será que aconteceu com os aviões? E com os tanques? Se 1/3 das embarcações dos grandes navios foi afundado, você vai para a batalha com o quê? É cavalo. É cavalo. Aquelas batalhas medievais, é isso que vai acontecer no final. Pessoal, eu tenho medo da terceira guerra nuclear. Para. Leia a Bíblia. Não haverá terceira guerra mundial. Não haverá. Deixa eu melhorar. Vai existir uma terceira guerra mundial. Mas não, estou com medo de alguém apertar a bomba. Não haverá bomba para fazer isso. Não tem como. E ele diz mais, verso 5. Ele fala para Gog, Deus está falando, eu vou trazer você da Rússia, eu vou colocar um anzol no seu queixo, eu vou trazer você. E verso 5. E você virá com os persas, Irã, atual Irã, com os etíopes, Sudão, com Pute, Líbia, e com eles, todos eles com escudo e capacete. Virá também Gomer, Ucrânia, e todas as suas tropas da casa de Togarma, Turquia e Síria, da banda do norte, todas as suas tropas estão contigo. Prepara-te, dispõe-te, toda a multidão e todo o teu povo se reuniu e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias, você será visitado e no final dos anos virá a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, Israel. Ele está falando assim, você trará um exército gigantesco sobre o povo
que foi espalhado a espada e agora está reunido de novo. O povo que disse, versículo 8, que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Se sempre estavam desolados, é porque neste momento Israel está rico, está poderoso. E por que Israel está rico e poderoso? Porque um líder mundial fez um acordo de paz, Israel está seguro. Este povo, que é Israel, foi tirado entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Por que eles habitam seguramente? Porque o anticristo dá proteção para eles. Verso 9, então subirás, virás como tempestade. Ele está falando tempestade aqui, que o exército da região provável da Rússia virá como uma tempestade, uma nuvem, vindo sobre Israel para conquistá-lo. Far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Eles não virão sozinhos. Virá Rússia, Irã, Pérsia, Turquia, Ucrânia. Mas a Ucrânia virá com a Rússia? Mas a Ucrânia não é inimigo da Rússia? Hã? Agora é inimigo da Rússia, mas pelo texto aqui, sabe o que vai acontecer com a Ucrânia? Ela será conquistada. Pastor, não fala isso. Está aqui, é Ezequiel que falou, não sou eu. A Bíblia está falando, virá com eles. Se virá com eles, é aliado. Para ser aliado, foi conquistado. Continua aí. Subireis, verso 10. Assim diz o Senhor, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás o teu mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros. Como assim Israel, uma terra de aldeias sem muros? É um dos países mais murados do mundo. Mas Israel não vai ter muros, porque o anticristo vai falar, você não precisa de muros, porque eu sou o seu protetor. Lembra que Jesus falou, eu vim no nome do meu Pai, vocês rejeitaram, o outro virá no seu próprio nome, vocês vão abraçar? O anticristo vai falar assim, eles são meus, se alguém tocar neles, vai se ver comigo. O maior líder do mundo fala isso, o que você vai fazer? É simples de você pensar, imagina alguém que tem uma casa num morro, onde o tráfico domina. Qualquer lugar onde o tráfico domina. O chefe do tráfico diz assim, ninguém mexa nessa casa. Precisa colocar alarme naquela casa? Tem que se preocupar que alguém vai entrar para roubar? Não, por quê? Porque o chefe de todos disseram, ninguém toca nessa casa. O dono do mundo falou, não toque. Israel será o povo sem muros. Lembra quando Jesus falou? Quando vocês andarem dizendo paz e segurança, cairá sobre vocês o quê? Repentina destruição. É a profecia que vai se cumprir. Virei contra, verso 11, e dirá, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso e vivem seguros, que habitam sem muros e não têm ferrolhos na porta, a fim de tomar despojo e arrebatar a tua presa e levantar a tua mão contra as terras desertas, que hoje se acham habitadas, porque Israel vai voltar e vai prosperar lá, contra o povo que se congregou de entre as nações, o qual tem gado e bens, e que habita no meio da terra. Habita no meio da terra, aqui é uma expressão estranha, na língua original literalmente que habita no umbigo da terra. Se traduzisse assim, fica estranho, né? Mas ele fala assim, Israel é o centro do mundo, vocês vão descer contra eles porque eles vão estar muito ricos. Verso 13, Sabá e Dedã são tribos árabes. Os mercadores de Tarsis é Espanha. Um adendo aqui, a Espanha vai estar contra Israel naqueles dias? Esses dias, alguns países da comunidade europeia reconheceram os palestinos como Estado, como nação. Você sabe qual um país da Europa que se pronunciou mais rapidamente dizendo, estamos contra Israel? Espanha. E o texto vem e fala assim, virão da Espanha contra você. Então, quando você começa a ver esse cenário, isso aqui não se cumpriu. Mas vai se cumprir, porque os atores já estão nos seus lugares. Eles estão olhando, só esperando. Cadê o nosso líder para nos guiar? Nós só precisamos de um líder. Os povos todos que ele fala já existem. E já odeiam Israel. Continua. Vens tu, virão governadores, e te dirão, vens tomar o nosso despojo, ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, e tomar o gado e as possessões, e saquear os teus despojos. Verso 14, estou terminando, fala assim, portanto, filho do homem, está falando para Ezequiel, profetiza contra Gog, o príncipe do norte. Assim diz o Senhor, acaso naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu?
Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Subirás contra o meu povo, Israel, como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te. Quem é que está trazendo eles? Deus. Contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Deus está falando, eu vou trazer vocês contra Israel, para que o mundo me conheça, Deus está falando. E quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, Gog, perante elas. Eu vou ler só mais alguns versos e eu paro, para vocês entenderem do que eu estou falando, qual a relação com o Apocalipse. Assim diz o Senhor, o Deus, não és tu aquele que dentre eu disse dos dias antigos por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Deus está dizendo, eu profetizei que isso ia acontecer e vai acontecer. Naqueles dias, preste atenção agora, quando todo esse exército do mundo estiver marchando contra Israel, Deus diz, naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, assim diz o Senhor, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no braseiro do meu furor, se quiser marcar braseiro, alguém tem outra palavra para isso? Como? Brasume, sabe do que ele está falando aqui? Muito provavelmente daquilo que o anjo tinha na mão. Lembra aquele que pegou fogo e colocou no braseiro? Quando ele fala assim, o anjo antes de começar as 7 taças, ele pega, tira fogo do altar, coloca num braseiro e lança na terra. E o texto fala assim, eu me encherei de ira, e no fogo do meu braseiro eu vou fazer uma coisa contra vocês. Disse, naquele dia será fortemente a terra sacudida, a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, todo o planeta, ele está falando, tremerão diante da minha presença. Ele está falando de um terremoto de proporção global. Lembra o que acontece quando o anjo joga o braseiro na terra? E fala, então houve trovões, relâmpagos e grande terremoto? Me parece que o cenário, é esse cenário aqui, ó, esse contexto. E o texto fala assim, os montes serão deitados abaixo, os precipícios desaparecerão, e todos os muros desabarão. Clamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Deus diz assim, você virá com todo o seu exército poderoso para matar o meu povo, mas eu vou colocar uns contra os outros. Já pensou? Irã, Ucrânia, Pérsia, Rússia, todos os países contra Israel, e Deus fala, quando vocês estiverem unidos contra Israel, eu vou colocar a espada de um contra o outro. Deus já fez isso alguma vez na Bíblia? Isso é novidade? Lembra da história de Gideão? Ele está falando assim, podem se juntar, vocês são aliados, amiguinhos, né? Mas naquele dia eu vou colocar, quando vocês estiverem no campo, eu vou colocar um contra o outro. Briga de cachorro, hein? Cachorro grande, o negócio, já pensou Irã e Rússia juntos? Um querendo atacar o outro na mesma batalha? Contenderei com ele, aí eu termino aqui, tá? Olha o que Deus fala. Vou contender com ele, contra vocês, né? Por meio da peste e do... Já leram em algum lugar que vai acontecer alguma coisa que vai cair sangue? Eu vou contender com vocês com peste e fangue. Ele fala assim, chuva inundante. E mais o quê? Grandes pedras. Saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre vocês, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com vocês. Assim eu engrandecerei e vindicarei a minha santidade, e me darei a conhecer nos olhos de muitas nações, e as pessoas saberão que eu sou Deus. Eu não vou ler o 39, mas o texto fala assim, o anjo vai tocar e vai cair fogo do céu. Em que momento será? Que coincidência será essa que vai começar a cair pedras do céu? Sabe que momento vai ser? Quando esses exércitos aparentemente estiverem vindo contra Israel. Deus é um Deus poderoso. Mesmo irado contra Israel, ele há de atuar sobre o povo para livrá-los. Irmãos, as correlações são tão fantásticas e grandes para ficar correndo pelos textos e linkando tudo isso com vocês. Mas eu quero que vocês guardem isso. Deus confronta a incredulidade fazendo com que os outros, fazendo outra vez o que todos negaram. É isso que o texto dessa noite faz. Você é incrédulo? Eu vou fazer de novo. Eu vou confrontar você porque você é tolo. Como é? Aí os textos já li, ele vai revelar duas coisas. Primeiro, soberania sobre a criação. Em segundo lugar, a veracidade da Bíblia. É assim que ele confronta os incrédulos. Eu sou soberano, eu mando no céu, mando no mar, mando na terra, eu faço fogo, eu faço sangue, eu faço o que eu quero, porque eu sou soberano.
E a Bíblia é a verdade. Se é verdade sobre o que aconteceu lá no Êxodo, e a Bíblia fala que vai acontecer isso no futuro, qual é a razão do mundo duvidar hoje? Chega amanhã no seu trabalho e fala para você: você sabia que 1/3 do mar vai virar sangue? Sabe o que vão fazer com você? Vão rir. Vai falar: agora conta a outra, conta do papagaio. E você fala: não, é sério, gente, 1/3 da água vai virar amarga. Ah, por favor. Onde você viu isso? Na Bíblia. Eu sabia. É um livro louco, fantasioso, mentiroso. Deus está dizendo: eu já fiz, farei de novo. Confie na Bíblia, abrace a Escritura e creia. Esse é o poder que só o Espírito Santo pode trazer convencimento ao coração dos que creem. E por que ele faz isso? Tenho que terminar aqui, ó. Por que ele faz isso? Porque ele revela a soberania e veracidade da Bíblia, para dar a oportunidade de arrependimento. Ele faz tudo isso esperando que as pessoas se arrependam. Ele derrama fogo do céu, faz a água virar sangue, faz a vegetação morrer, faz a água doce virar sangue, ficar amarga. Por que ele faz isso? Para produzir arrependimento. Será que ele consegue? Vira a página e eu termino, Apocalipse 9. Diz assim, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, Apocalipse 9, versículo 20. Os outros homens, os que não foram mortos por esses flagelos, acontece o que com eles? Se arrependeram e deram louvor e glória a Deus. É assim que está na sua versão? Não está assim, Reginaldo, na sua? Será que a minha está errada? Eles louvam a Deus depois que Deus castiga eles? O que eles fazem? Na minha versão diz: não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios, ídolos de ouro, prata, cobre, pedras, pau, que nem podem ver, nem podem ouvir. Também não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições e nem dos seus furtos. Uau! Dá para acreditar nisso? Deus pesa a mão e espera arrependimento. O pessoal amaldiçoa ele. Ele fala: ok, vamos em frente. Vamos ver quem pode mais. E o livro vai desenrolando. E ele vai trazendo tragédia. O que acontece quando um pai disciplina o seu filho? O que um pai espera? Ele corrige o filho chora. Ele espera que o filho faça o quê? Me perdoa. Aí o filho fala assim: maldito seja você, pai, pelo que você fez. O quê? Aquilo agrava. É isso. Deus mostra o seu poder, confrontando a incredulidade. E ele faz isso para que as pessoas se arrependam. Mas as pessoas não se arrependem. E a causa de Deus vai adiante. As aplicações do texto, as lições que são tiradas. Creia na veracidade da Escritura. Creia. Tudo aquilo que está registrado nela é verdade. Faça da palavra de Deus sua regra de fé e prática. Confie nas orientações e você andará seguro. É por isso que aquele hino fala assim: crer e observar tudo quanto ele ordenar. Por quê? Porque o fiel obedece ao que ele mandar. O mundo olha e fala: que ridículo esse livro. Deus fala: confie, creia. Quanto mais zombarem da Escritura, mais guarde ela no seu coração. É impossível, vai acontecer. Próxima aplicação vem aí. Grandes tragédias são poderosas ferramentas de Deus para levar o homem a um estado de humildade e clamor diante do seu Criador. As tragédias têm esse poder. Deus traz a doença, Deus traz o luto, Deus traz a destruição. Qual o objetivo? Ele quer que as pessoas clamem e falem: Senhor, ajuda-me. É mais fácil você clamar na tragédia do que clamar na saúde, na alegria, na bonança. Por isso, não se volte para Deus quando a dificuldade chegar. Não se volte contra Ele. Volte-se a Ele falando: Senhor, perdoa-me, ensina-me, deixa eu exalar o bom perfume mesmo nessa hora. Nós não devemos reclamar de Deus por coisas difíceis que acontecem. Ele dá e Ele tira. Bendito seja o nosso Senhor. Toda rebelião contra Ele será punido na história e, infelizmente, as pessoas não acreditam, mas depois dela, o pior vem para os rebeldes. E a última aplicação do texto é aí: aqueles que ignoram os sinais dados pelos juízos de Deus serão postos em trevas eternas, longe definitivamente da luz. Quando ele fala que 1/3 se escureceu e se escureceu, trevas na Escritura é sempre sinal de juízo. Se as trevas momentâneas não podem fazer um coração amolecer,
então Deus colocará essas pessoas em trevas eternas. E nunca mais elas poderão desfrutar da luz da presença desse Senhor. Mas os que se arrependerem ou se arrependem desfrutarão de restauração e da paz que só Jesus pode dar. Vamos orar. Vou dar para você alguns instantes. É você alguém incrédulo? É você alguém que não acredita naquilo que a Bíblia diz? Ou você pode dizer para Deus: Senhor, eu observo o que o Senhor manda. Eu me esforço para fazer aquilo que o Senhor ordena. Eu quero ser esse tipo de fiel. Ajuda-me. Confie. O Senhor Jesus sabe o que faz com a sua vida. Ele tem o melhor plano. Pai, nós queremos, ao terminar esse culto, voltar o nosso coração a Ti, reconhecendo que a Sua palavra diz coisas difíceis. Nós somos limitados, nós não compreendemos, mesmo lendo a Escritura, nós não compreendemos como tamanha dor pode cair sobre esse mundo. Mas o Senhor já deixou há séculos isso registrado. Já estamos indo para 2 milênios em que essas palavras foram profetizadas, no caso do livro de Apocalipse. E o mundo continua rebelde, zombando do Senhor. Que tragédia, que tristeza. Que não haja entre nós, aqui neste culto, ou nos assistindo pela internet, que não hajam pessoas tolas, ignorando os avisos constantes da Sua palavra. Que cada um de nós possa crer, possa observar aquilo que o Senhor diz nela. Ela é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ensina-nos a amar, ensina-nos a nos amoldar a ela e principalmente a contar para as pessoas o livramento que o Senhor oferece, antes que seja tarde para elas também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos terminar o